Seu pai falhou com você não porque ele não te amava. Na verdade, ele falhou com você porque te amava demais. Ele olhou para o filho e quis te proteger. Ele quis te proteger da dureza do mundo, da brutalidade da natureza humana, das bordas frias e afiadas da realidade. Então ele te ensinou como ser um bom homem. Ele te disse para ser honesto. Ele te disse para jogar limpo. Ele te disse que se você baixasse a cabeça, trabalhasse duro e tratasse as pessoas com gentileza, o mundo eventualmente te recompensaria. Ele pintou a imagem de um universo moral onde a justiça sempre vence e onde os mocinhos chegam em primeiro lugar. Ele enviou uma ovelha para uma floresta de lobos, armada com nada além de boas intenções. E veja onde isso te levou. Ignorado, usado, desrespeitado, exausto. Você está assistindo a isso porque percebeu uma verdade aterrorizante. As regras com as quais você foi criado não se aplicam ao jogo que você está jogando. Você está jogando xadrez, mas foi ensinado a jogar damas. Você está tentando ser bom em um mundo que só respeita o poder. Isso acaba hoje. Nós vamos reescrever o software que seu pai instalou. Vamos substituir as mentiras reconfortantes de um protetor pelas estratégias impiedosas de um conquistador. Vamos olhar para o conselho que Nicolau Maquiavel teria dado ao seu próprio filho se quisesse que ele sobrevivesse no poço de cobras da realidade. Isso não é sobre moralidade. Moralidade é um luxo para aqueles que já estão seguros. Isso é sobre utilidade. Isso é sobre o que funciona. Se você se ofende facilmente, vá embora. Se você quer se apegar à fantasia de que o mundo é justo, clique para sair. Mas se você está pronto para herdar a sabedoria proibida que constrói impérios e esmaga a oposição, então ouça. A primeira lição é a mais difícil. Você deve perdoar seu pai por ser fraco, para que você possa se tornar forte. Lição 1. O mito do mérito. Seu pai te disse: trabalhe duro e você será reconhecido. Maquiavel diz: o mundo julga pelo resultado, não pelo suor. Existe uma doença na mente moderna chamada ilusão do trabalho. É a crença de que a quantidade de dor que você suporta se correlaciona com a quantidade de sucesso que você merece. Você vê isso no escritório, nos relacionamentos, na academia. Homens destruindo seus corpos e mentes, queimando a vela nas duas pontas, esperando pelos aplausos que nunca vêm. Eles acham que o mundo está mantendo um placar de sua luta. Não está. O universo é indiferente à sua exaustão. Ele não se importa com quantas horas você investiu. Ele não se importa com quão nobres eram suas intenções. Ele se importa com uma coisa: resultado. Uma ponte construída por um santo que desaba é um fracasso. Uma ponte construída por um tirano que fica de pé por 1000 anos é um sucesso. A história não se lembra dos homens que tentaram o seu melhor. Ela se lembra dos homens que fizeram. Seu pai te ensinou a valorizar o esforço, a ter orgulho da labuta em si. Isso te tornou um funcionário perfeito, uma engrenagem perfeita, um escravo perfeito. Porque enquanto você valoriza o esforço, você não exige a recompensa. Você se contenta com a dignidade do trabalho, enquanto outra pessoa fica com o lucro. Maquiavel entendeu que a eficácia é a única métrica que importa. Se você consegue alcançar o mesmo resultado com 10% do esforço, através de estratégia, alavancagem e astúcia, você não é preguiçoso. Você é superior. O homem que trabalha 80 horas para alcançar o que outro homem alcança em 4 horas não é um herói. Ele é um tolo. Ele é ineficiente. Pare de usar seu esgotamento como uma medalha de honra. Ninguém se importa. Mude seu foco de o quão duro estou trabalhando para o quão eficaz estou sendo. Se você está cavando um buraco com uma colher e outro homem está usando uma escavadeira, seu pai elogiaria sua persistência. Maquiavel zombaria da sua estupidez. Não procure ser o trabalhador mais esforçado da sala. Procure ser aquele que entrega o resultado que ninguém mais consegue entregar. O mundo paga por valor, não por suor. Se você quer ser rico, se você quer ser poderoso, deve se divorciar da ideia de que é pago pelo seu tempo. Você é pago pela magnitude dos problemas que resolve.
Seu pai te ensinou a ser uma mula. Eu estou te ensinando a ser o cavaleiro. Lição 2. A utilidade da crueldade controlada. Seu pai te disse: sempre seja gentil, dê a outra face. Maquiavel diz: se uma injúria tem que ser feita a um homem, ela deve ser tão severa que sua vingança não precise ser temida. Este é o conselho que deixa as pessoas desconfortáveis. Faz você se contorcer porque soa maligno. Mas vamos olhar para a mecânica disso. Seu pai te ensinou que o conflito é um mal entendido, que se alguém te machuca, você deve mostrar misericórdia e eles verão sua nobreza e mudarão seus caminhos. Ele te ensinou que o perdão é uma arma. No mundo real, o perdão é frequentemente interpretado como permissão. Quando você permite que alguém te desrespeite, quando permite que um concorrente tome um pedaço do seu território, quando permite que um amigo tóxico cruze um limite e você responde com gentileza, você não está ensinando uma lição a eles. Você está ensinando que é fraco. Você está ensinando que não há custo em cruzar o seu caminho. Maquiavel não está te dizendo para ser um psicopata. Ele não está te dizendo para machucar pessoas por diversão. Ele está falando sobre a física das consequências. Se você deve atacar, não ataque pela metade. Você não fere seu inimigo. Um inimigo ferido é perigoso. Um inimigo ferido guarda rancor. Um inimigo ferido tem tempo para se recuperar, para planejar, para reunir aliados e voltar contra você com 10 vezes mais fúria. Pense na hidra da mitologia. Se você corta uma cabeça sem cauterizar o toco, 2 crescem no lugar. Meias medidas em conflitos são suicídio. Se você vai impor um limite, imponha-o absolutamente. Se você vai cortar uma pessoa da sua vida, você não dá um tempo. Você bloqueia. Você apaga o número. Você apaga a existência dela do seu mundo. Você não deixa nenhuma porta entreaberta. Você não deixa esperança de retorno. Você esmaga a possibilidade de reentrada dela. Isso se aplica aos negócios, aos relacionamentos, aos seus próprios hábitos. Se você está demitindo um funcionário que está envenenando a equipe, você não dá a ele 1 mês para encontrar um novo emprego. Você o remove imediatamente. Você corta o acesso. Você protege a tribo. O conselho do seu pai cria problemas persistentes. Cria amigos inimigos. Cria dramas recorrentes. Cria uma vida onde você está constantemente espantando as mesmas moscas porque se recusa a matá-las. O conselho de Maquiavel cria paz. Sim, paz. A paz não é criada tolerando o caos. A paz é criada pela eliminação absoluta das ameaças. Quando as pessoas sabem que cruzar seu caminho resulta em consequências imediatas, desproporcionais e finais, elas não cruzam seu caminho. Você se torna uma potência nuclear. Você não precisa disparar o míssil. O fato de você tê-lo e de que todos sabem que você está disposto a usá-lo garante que ninguém te ataque. Gentileza, sem a capacidade de crueldade, não é gentileza. É submissão. Você só pode ser verdadeiramente gentil quando tem o poder de destruir e escolhe não fazê-lo. Até lá você é apenas inofensivo. E homens inofensivos não são respeitados. Eles são devorados. Lição 3. A militarização da reputação. Seu pai te disse: apenas seja você mesmo. As pessoas vão gostar de você pelo que você é. Maquiavel diz: todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Esta é talvez a mentira mais prejudicial da era moderna. Autenticidade. Somos obcecados por ela. Nos dizem para sermos vulneráveis, para mostrar nossas falhas, para sermos reais. Seu pai te disse que sua reputação é um subproduto do seu caráter, que se você for bom por dentro, as pessoas verão isso por fora. Ele estava errado. Reputação é um artefato. É construída. Os seres humanos são avarentos cognitivos. Eles não têm tempo, energia ou inteligência para analisar as profundezas da sua alma. Eles te julgam pelos sinais que você transmite. Eles julgam o livro pela capa, o homem pelo terno, o líder pela postura. Se você anda por aí sendo você mesmo, curvado porque está cansado, reclamando porque está irritado, vestindo-se mal porque quer conforto,
você está sabotando o seu poder. Você está deixando o mundo te definir pelos seus momentos mais baixos. Maquiavel entendeu que um príncipe é um ator em um palco. Você deve curar seu avatar. Isso não significa que você minta sobre suas habilidades. Significa que você edita sua apresentação. Você destaca os traços que comandam respeito e esconde os traços que convidam à piedade. Quando você está com medo, projeta calma. Quando é ignorante, projeta silêncio, o que parece sabedoria. Quando está caótico, projeta ordem. Seu pai te disse que mentir é errado. Maquiavel ensina que a aparência de virtude é muitas vezes mais importante do que a própria virtude. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Você as conhece? Ou você conhece a ideia delas? Você conhece o mito? Você conhece a marca? Você conhece a história que elas decidiram te contar? Se você quer avançar neste mundo, deve tratar sua reputação como uma obra de arte delicada. Você a pinta, a ilumina, a guarda. Se você tem um dia ruim, não posta sobre isso. Você não chora para seus colegas. Você processa isso no escuro. E você pisa na luz como uma montanha que não pode ser movida. Ser você mesmo é para crianças e animais de estimação. Ser eficaz é para homens. Construa uma persona que incorpore as qualidades que você deseja possuir. Vista-a até que se torne uma segunda pele. Eventualmente, a máscara se torna o rosto. Você se torna o homem forte, disciplinado e poderoso que está fingindo ser. O mundo é um teatro. Pare de sentar na plateia assistindo aos outros atuarem. Suba no palco, escreva seu roteiro e interprete o papel do rei tão bem que o público não tenha escolha a não ser acreditar. Lição 4. O cálculo da gratidão versus necessidade. Seu pai te disse: ajude os outros e eles te ajudarão. Confie na bondade das pessoas. Maquiavel diz: os homens são ingratos, volúveis, fingidores. Enquanto você os beneficia, eles são inteiramente seus. Mas quando a necessidade se aproxima, eles se revoltam. Isso dói de ouvir. É cínico, é sombrio, é verdade. Seu pai te ensinou o modelo de karma dos relacionamentos. Você coloca moedas de bondade na máquina e, eventualmente, a máquina te dá um prêmio. Você empresta dinheiro a um amigo, fica até tarde para ajudar um colega de trabalho. Sacrifica-se por um parceiro, acreditando que, quando estiver precisando, eles retribuirão o favor. E quando não o fazem, você fica arrasado. Sente-se traído. Você pergunta: depois de tudo que fiz por eles? Maquiavel te agarra pelos ombros e te sacode. Pare de depender da gratidão. A gratidão é um fardo. As pessoas odeiam ter dívidas. Quando você faz demais por alguém, você não faz com que te amem. Você faz com que te ressintam. Você se torna um lembrete da dependência deles, um lembrete de sua própria fraqueza. Se você quer lealdade, não dependa do amor deles. Dependa da necessidade deles. Faça de si mesmo a pedra angular. A pedra angular é a pedra no arco que sustenta todo o resto. Se você removê-la, a estrutura desmorona. Não tente ser a pessoa de quem todos gostam. Seja a pessoa de quem todos precisam. No seu trabalho, adquira uma habilidade que ninguém mais tem. Domine o relacionamento com o cliente que ninguém mais consegue gerenciar. Entenda o software que confunde todos os outros. Quando você é necessário, você está seguro. Quando é apenas querido, você é descartável. Nos relacionamentos, seja a fonte de estabilidade, a fonte de direção, a fonte de recursos que não podem ser facilmente substituídos. Seu pai te disse para dar livremente. Maquiavel te diz para dar estrategicamente. Nunca dê tudo. Sempre guarde algo. Sempre mantenha uma reserva de conhecimento, de poder, de acesso. No momento em que você dá a um homem tudo o que ele quer, ele não tem mais utilidade para você. E os seres humanos descartam o que é inútil. É uma verdade dura. Mas olhe para a sua própria vida. A quem você trata com mais respeito? O cara legal que faz tudo o que você pede ou o homem cuja aprovação você tem que ganhar? O homem cujo tempo é escasso. O homem de quem você precisa mais do que ele precisa de você. Você respeita o segundo. Pare de comprar amizade com favores.
Comece a alugar respeito com necessidade. Lição 5. O leão e a raposa. Seu pai te disse: seja honesto, seja direto, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Maquiavel diz: você deve ser uma raposa para descobrir as armadilhas e um leão para aterrorizar os lobos. Seu pai te criou para ser uma coisa só, um homem direto, um homem previsível. Previsibilidade é morte. Se você for sempre o leão agressivo, barulhento, enérgico, eventualmente pisará em uma armadilha que não viu. Você será enganado por alguém menor, mais quieto e mais astuto. Se você for sempre a raposa, sorrateiro, político, evitando conflitos, eventualmente será encurralado por um lobo que simplesmente te domina fisicamente ou hierarquicamente. Você deve ser ambos. Você precisa da capacidade de força avassaladora, o leão, e da capacidade de manobra sutil, a raposa. Seu pai te disse que jogar o jogo político é sujo, que você deveria apenas baixar a cabeça e trabalhar. É por isso que você está preso na gerência intermediária, enquanto idiotas são promovidos acima de você. Política não é suja. Política é a arte da dinâmica humana. É a arte da raposa. É saber quem detém o poder real. Saber quando falar e quando ficar em silêncio. Saber como fazer seu chefe parecer bem. Saber como plantar uma ideia para que outra pessoa pense que foi dela. Se você se recusa a jogar o jogo, não está ocupando o terreno moral elevado. Você apenas perde por padrão. Você deve aprender a mudar de modo instantaneamente. Quando estiver negociando um contrato, seja a raposa. Leia as letras miúdas. Procure a brecha. Sinta a hesitação na voz deles. Quando estiver defendendo sua família ou sua reputação, seja o leão. Ruja. Mostre os dentes. Use todo o peso da sua presença para acabar com a ameaça. O homem que é apenas um leão é um bruto. O homem que é apenas uma raposa é um covarde. O homem que é ambos é um rei. Seu pai temia a enganação. Ele achava que era um pecado. Maquiavel ensina que a enganação é uma ferramenta. A camuflagem não é mentir para o predador. É um mecanismo de sobrevivência. Não mostre todas as suas cartas. Não conte a todos os seus planos. Não anuncie seu próximo movimento. Seja a raposa. Deixe que pensem que você vai para a esquerda para que defendam a esquerda. Então seja o leão e ataque pela direita com força total. Lição 6. A falácia do mundo neutro. Seu pai te disse que o mundo é o que você faz dele. Se você for bom, o mundo é bom. Maquiavel diz que um homem que deseja fazer profissão de bondade em tudo deve necessariamente se dar mal entre tantos que não são bons. Esta é a pílula que fica presa na sua garganta. Seu pai te criou para um mundo que não existe. Ele te criou para uma utopia. Ele te ensinou a operar como se todos os outros estivessem jogando pelo mesmo livro de regras morais que você. Eles não estão. Você está caminhando por um mercado onde metade das pessoas está vendendo óleo de cobra e a outra metade são batedores de carteira. E você está caminhando por ele com sua carteira aberta, sorrindo para todos, porque seu pai te disse que estranhos são apenas amigos que você ainda não conheceu. Não. Estranhos são ameaças potenciais até que se prove o contrário. Isso não é paranoia. Isso é reconhecimento. Maquiavel aconselha que você deve assumir que as pessoas são movidas pelo interesse próprio. Não porque todos sejam maus, mas porque todos são humanos. Se você assume que seu parceiro de negócios nunca vai te ferrar, porque vocês são amigos, você é negligente. Você está implorando para ser traído. O filho maquiavélico assina contratos. Ele lê os termos. Ele protege seu lado negativo. Não porque ele é cínico, mas porque ele respeita a realidade da natureza humana. Se você assume que sua esposa nunca vai te deixar só porque você disse votos há 10 anos, você é complacente. Você parou de tentar. Você se deixa levar e então fica chocado quando ela encontra alguém que é faminto, afiado e vivo. O filho maquiavélico entende que todo relacionamento é uma negociação diária. Ele sabe que deve continuar a fornecer valor, continuar a ser forte, continuar a ser um bom partido. Ele não descansa na bondade do passado. O conselho do seu pai te tornou preguiçoso em seu julgamento. Tornou-o cego para bandeiras vermelhas,
Ah, ele só está tendo um dia ruim. Não, ele te mostrou que é instável. Acredite nele. Ah, ela não quis mentir. Não, ela te mostrou que lhe falta integridade. Acredite nela. Pare de pintar sobre as rachaduras na realidade com o pincel do otimismo do seu pai. Olhe para as rachaduras, estude-as, porque é aí que o edifício vai quebrar. Lição 7. A economia do medo versus amor. Seu pai te disse: eu quero que você seja amado. Eu quero que você seja popular. Maquiavel diz: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Vamos esclarecer isso imediatamente. Medo no sentido maquiavélico não é terror. Você não está andando por aí gritando com as pessoas como um maníaco. Medo significa respeito. Significa medo das consequências. Significa medo de te decepcionar. Significa medo de te perder. Amor é volátil. Amor é uma emoção. As pessoas se apaixonam e desapaixonam com base no clima, em seus hormônios ou em seu humor. O amor é dado por elas, o que significa que elas podem retirá-lo sempre que quiserem. Respeito, medo, é conquistado por você. É ancorado na sua competência e na sua firmeza. Se seus funcionários te amam, mas não te temem, eles vão relaxar. Vão chegar atrasados. Vão dar desculpas. Por quê? Porque o chefe é um cara legal. Ele entende. Você não está administrando uma caridade. Você está administrando uma missão. Se seus filhos te amam, mas não te temem, eles se tornarão indisciplinados. Não terão disciplina. Não terão estrutura. Falharão na vida porque nunca aprenderam que ações têm consequências. Um pai que é apenas um amiguinho cria uma criança que é mimada. Um líder que é apenas um amigo lidera uma equipe destinada ao fracasso. Você quer o tipo de respeito onde as pessoas verificam seu trabalho 2 vezes antes de trazê-lo para você. Não porque você vai gritar, mas porque seu padrão é tão alto que elas têm medo de não alcançá-lo. Você quer o tipo de respeito onde seu parceiro te trata com dignidade. Não apenas porque te amam, mas porque sabem que você tem autorrespeito suficiente para ir embora se não o fizerem. Isso é medo. Esse é o medo da perda. Esse é o medo de ficar aquém do padrão. Seu pai queria que você fosse abraçado. Maquiavel quer que você seja obedecido. Você pode construir um império com base na obediência e no respeito. Você só pode construir uma comuna com base no amor. E comunas sempre colapsam. Lição 8. A sedução da fortuna. Seu pai te disse: melhor prevenir do que remediar. Pegue o emprego estável. Não jogue com seu futuro. Maquiavel diz: a fortuna é uma mulher, e se você deseja mantê-la sob controle, é necessário bater e maltratá-la, e vê-se que ela se deixa dominar pelos aventureiros e não pelos que trabalham mais friamente. Vamos retirar a linguagem arcaica. Maquiavel está te dizendo que a sorte favorece os agressivos. Seu pai te criou para adorar a segurança. Ele te ensinou a ver o risco como um erro. Ele queria que você tivesse uma pensão, uma hipoteca de 30 anos e uma rotina previsível. Ele queria que você fosse um navio no porto. Mas navios não são construídos para portos. Navios que ficam no porto apodrecem. A madeira se decompõe. As cracas crescem. Eles afundam sem nunca enfrentar uma tempestade. Segurança é uma morte lenta. Quando você evita o risco, evita a vitalidade. Você evita o próprio atrito que afia um homem. Olhe para os homens seguros ao seu redor. Olhe para os olhos deles. A luz se foi. Eles trocaram seu potencial por uma sensação de segurança que é uma ilusão de qualquer maneira. Uma recessão, uma atualização de IA, e seu emprego seguro se foi. Maquiavel entendeu que a fortuna, a sorte, é uma força selvagem. Não se pode implorar a ela. Não se pode negociar com ela. Ela deve ser tomada. O fora de série sabe que deve se expor rotineiramente ao caos para encontrar oportunidades. Se você nunca abordar a garota porque está seguro, você morre sozinho. Se nunca começar o negócio porque está seguro, morre pobre. Se nunca falar a verdade controversa porque está seguro, morre esquecido.
Seu pai te ensinou a construir uma fortaleza e se esconder dentro dela. Maquiavel te ensina a construir um exército e marchar para fora dos portões. Você deve desenvolver estômago para a volatilidade. Deve aprender a olhar para uma situação arriscada, não com medo, mas com apetite. O que posso conquistar aqui? Pare de calcular o que pode perder. Comece a calcular o que nunca ganhará se ficar parado. O homem que não arrisca nada, não faz nada, não tem nada e não é nada. Lição 9. Dinheiro não é riqueza, é munição. Seu pai te disse para guardar dinheiro para um dia chuvoso. O dinheiro compra conforto. Maquiavel diz que um príncipe não deve ter outro objetivo senão a guerra e sua organização e disciplina. Seu pai te ensinou que o dinheiro é para consumo. Você trabalha, recebe, compra um sofá, compra um carro, sai de férias. Você usa o dinheiro para tornar sua cela de prisão mais confortável. Essa é a mentalidade de um camponês. Maquiavel ensina que os recursos são para a soberania. Dinheiro não é para comprar coisas. Dinheiro é para comprar liberdade e poder. Na visão maquiavélica, sua conta bancária é seu cofre de guerra. É seu exército permanente. Se você tem 6 meses de despesas economizadas, seu chefe não pode abusar de você. Você tem dinheiro do foda-se. Isso é poder. Se você tem capital para investir, pode moldar o mundo ao seu redor. Isso é poder. Se você pode contratar advogados, contadores e solucionadores de problemas, você está isolado dos problemas comuns que destroem homens comuns. Isso é poder. Seu pai te disse para ser frugal para poder se aposentar aos 65 anos. Eu estou te dizendo para ser implacável com suas finanças, para que possa ser perigoso agora. Pare de olhar para a etiqueta de preço de um carro de luxo para impressionar pessoas que você odeia. Olhe para a etiqueta de preço da sua própria autonomia. Cada dólar que você desperdiça em status é um soldado que você enviou para morrer sem motivo. Mantenha seus soldados. Acumule-os. Quando tiver o suficiente deles, não precisará parecer rico. Você será poderoso. O objetivo não é parecer um rei. O objetivo é ter o poder de um rei. Um é vaidade. O outro é realidade. Seu pai confundiu os dois. Ele achava que uma casa bonita significava que ele tinha vencido. Mas o banco era dono da casa e o emprego era dono dele. Ele era um servo com uma hipoteca. Seja o senhor da sua própria vida. Use o dinheiro para construir as muralhas da sua fortaleza, não para decorar o interior. Lição 10. A arte de ser mal compreendido. Seu pai te disse: o que os vizinhos vão pensar? Não faça cena. Encaixe-se. Maquiavel diz: grandeza e miséria são as duas palavras que descrevem o fardo do príncipe. Aqui está a verdade mais sombria da qual seu pai te protegeu. Para fazer qualquer coisa grande, você deve estar disposto a ser o vilão na história de outra pessoa. Seu pai tinha pavor da rejeição social. Ele queria ser um pilar da comunidade. Ele queria o aceno de aprovação no supermercado. Mas você não pode mudar o mundo e continuar sendo querido por todos nele. Se você tiver sucesso, seus amigos invejosos te chamarão de arrogante. Se tiver padrões, funcionários preguiçosos te chamarão de tirano. Se falar a verdade, mentirosos te chamarão de perigoso. Se priorizar sua missão sobre o drama deles, membros da família te chamarão de frio. Ótimo, deixe-os. Maquiavel sabia que um líder obcecado em ser compreendido fica paralisado. Ele gasta todo o seu tempo se explicando. Gasta toda a sua energia tentando gerenciar as emoções da multidão. Você deve desenvolver imunidade às opiniões das ovelhas. Quando alguém te chamar de egoísta por perseguir seus objetivos, não peça desculpas. Não explique. Perceba que egoísta é apenas a palavra que eles usam para te manipular a servir ao egoísmo deles. Quando alguém te chamar de obcecado, perceba que essa é a palavra que os medíocres usam para descrever os dedicados. Seu pai te ensinou que o conflito é um sinal de que você está fazendo algo errado. Eu estou te dizendo que o conflito é muitas vezes um sinal de que você está fazendo algo certo. Você está perturbando o status quo. Você está segurando um espelho para a inadequação deles. Claro que eles te odeiam.
Eles têm que te odiar para proteger seus próprios egos. Use o mal-entendido deles como armadura. Se você não tem inimigos, não tem caráter. Se não tem ninguém te criticando, é porque não está fazendo nada digno de nota, exceto o arco do vilão. É o único caminho para o resultado do herói. Lição 11. Silêncio estratégico. Seu pai te disse: comunique-se, converse. Se tiver um problema, diga. Maquiavel diz: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor e o quanto ele fala. Tocamos em reputação, mas isso é sobre operações. Seu pai te ensinou que o silêncio é estranho, que você deve preencher o vazio, que se explicar seus sentimentos, as pessoas entenderão. Na negociação, na sedução e na guerra, o silêncio é a arma definitiva. Quando você fala, você revela. Revela suas inseguranças, seus planos, sua inteligência ou a falta dela e sua posição. A informação flui para fora de você. Quando você está em silêncio, você absorve. A informação flui para dentro de você. As pessoas têm pavor do silêncio. Faz com que se sintam julgadas. Faz com que se sintam instáveis. Então elas começam a falar. Começam a dar lances contra si mesmas, começam a revelar seus segredos apenas para quebrar a tensão. Seu pai te disse para falar sua verdade. Maquiavel te diria para calar a boca e ouvir as mentiras deles. Quando estiver com raiva, não diga nada. A raiva te torna desleixado. Quando estiver animado, não diga nada. A empolgação te torna vulnerável. Quando estiver incerto, não diga nada. O silêncio parece confiança para os ignorantes. Crie um vácuo. Deixe que os outros corram para preenchê-lo. Deixe que se esgotem tentando te decifrar. O homem que não consegue controlar sua língua, não consegue controlar sua vida. Da próxima vez que estiver em uma conversa de alto risco, tente isto. Quando terminarem de falar, espere 4 segundos antes de responder. Olhe nos olhos deles. Conte até 4. Veja-os se contorcerem. Veja-os começarem a duvidar do que acabaram de dizer. Veja a dinâmica de poder mudar através da mesa para suas mãos. Seu pai te ensinou a participar. Eu estou te ensinando a dominar, e a dominação é frequentemente silenciosa. Lição 12. A necessidade da distância. Seu pai te disse que família é tudo, amigos são para sempre. Maquiavel diz: os homens esquecerão mais cedo a morte de seu pai do que a perda de seu patrimônio. Esta é a lição mais fria de todas. Seu pai te ensinou lealdade incondicional. Ele te ensinou que DNA compartilhado, ou história compartilhada, cria um vínculo que não pode ser quebrado. Maquiavel ensina que a proximidade gera desprezo e a familiaridade gera fraqueza. Você não pode liderar pessoas a quem é igual. Você não pode comandar respeito de pessoas que te viram bêbado aos 18 anos. Você não pode crescer se estiver amarrado a pessoas que se recusam a evoluir. Às vezes, você deve demitir seus amigos. Às vezes deve se divorciar de sua família energeticamente, se não legalmente. Se você está escalando uma montanha e sua corda está amarrada a um homem que decidiu pular do penhasco, você tem 2 escolhas. 1. Cair com ele por lealdade. 2. Cortar a corda. Seu pai te diria para segurar até suas mãos sangrarem e ambos caírem. Ele chama isso de amor. Maquiavel chama de suicídio. Você deve curar seu círculo com precisão implacável. Cerque-se de pessoas que estão jogando o jogo no seu nível ou acima. Pessoas que entendem a linguagem do poder, da estratégia e do crescimento. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, está na sala errada. Mas seu pai te disse para ficar nessa sala porque essas são suas pessoas. Elas não são suas pessoas. Elas são seu passado. Não deixe sua história fazer seu futuro de refém. Lição 13. Esqueça os conselhos do seu pai. Seu pai te disse: me escute, eu sei o que é melhor. Maquiavel implica que o novo príncipe deve estabelecer suas próprias leis. Esta é a meta-lição. A lição que engloba todas as outras. Para se tornar verdadeiramente o homem que você está destinado a ser, você deve metaforicamente matar seu pai.
Não quero dizer violência. Quero dizer que você deve destruir o ídolo dele em sua mente, deve parar de buscar a aprovação dele, deve parar de viver pelo código desatualizado dele, deve parar de esperar que ele te diga que fez um bom trabalho. Enquanto estiver buscando a validação de seu pai ou das figuras paternas na sociedade, chefes, políticos, gurus, você é uma criança. Um homem não busca validação. Ele busca conquista. Seu pai te deu um mapa. Era um bom mapa para 1990. Era um bom mapa para um mundo que era mais lento, mais gentil e mais previsível. Mas você está no deserto agora. Aquele mapa vai te matar. Queime o mapa. Esta é a parte mais dolorosa do processo. Parece traição. Parece que você está cuspindo no túmulo ou no legado dele. Mas perceba isto. Seu pai queria que você sobrevivesse. Se ele soubesse como o mundo realmente é hoje, se ele realmente entendesse a natureza maquiavélica da dinâmica de poder moderna, ele não iria querer que você fosse uma ovelha. Ele iria querer que você fosse um lobo. Ele só não sabia como te ensinar. Ele não tinha as palavras. Ele não tinha estômago para isso. Então, você deve fazer isso por ele. Você deve ter sucesso onde ele se acomodou. Deve ser implacável onde ele foi educado. Deve ser rico onde ele foi frugal. Deve ser poderoso onde ele foi passivo. É assim que você o honra. Não imitando suas limitações, mas transcendendo-as. Você ouviu agora as 13 lições que seu pai teve medo de te ensinar. 1. Resultados maiores que esforço. 2. Crueldade controlada. 3. Reputação construída. 4. Necessidade maior que gratidão. 5. Leão e raposa. 6. O mundo não é neutro. 7. Medo maior que amor. 8. Risco maior que segurança. 9. Dinheiro igual a poder. 10. Seja o vilão. 11. Silêncio estratégico. 12. Curadoria implacável. 13. Mate o ideal. Isso não é uma lista de verificação. Isso é uma ressurreição. Você entrou neste vídeo como o bom filho, aquele que segue as regras, aquele que espera a sua vez, aquele que está cansado de perder. Você sai deste vídeo como outra coisa, algo mais sombrio, algo mais pesado. Você está percebendo que a culpa que sentia por querer poder era uma mentira implantada para te manter fraco. Você está percebendo que a gentileza que performava era apenas covardia vestindo um smoking. O mundo está prestes a parecer muito diferente para você. Quando for trabalhar amanhã, não verá colegas. Verá jogadores em um tabuleiro de xadrez. Quando ouvir as notícias, não ouvirá fatos. Ouvirá movimentos em um jogo de percepção. Quando olhar no espelho, não verá uma vítima. Verá um arquiteto. Isso não é fácil. É solitário no topo, mas é lotado na base. E na base, o ar é viciado e a vista é terrível. Seu pai te amava, mas amor não é suficiente. Você precisa de estratégia. Ele te deu raízes. Maquiavel te dá asas e garras. Você precisa de ambos. Mas aqui está a pergunta persistente, o pensamento que vai te assombrar esta noite quando desligar a tela. Agora que você sabe que o jogo é manipulado, agora que sabe que ser bom é uma armadilha, você realmente tem estômago para jogar o jogo real? Porque é fácil ouvir um vídeo sobre ser maquiavélico. É fácil acenar com a cabeça e se sentir poderoso por 30 minutos. É muito mais difícil olhar alguém nos olhos e dizer não. É muito mais difícil demitir um amigo. É muito mais difícil sentar no silêncio e deixar as pessoas te julgarem. A maioria dos homens vai assistir a isso, sentir uma faísca de ambição e depois voltar a ser ovelha amanhã de manhã porque é confortável, porque o pasto é seguro. Você é a maioria dos homens ou é o fora de série? O conselho foi dado. O fardo agora é seu. O que você fará com ele? Se isso abriu seus olhos, entenda que isso é apenas o que posso mostrar publicamente. Existem vídeos que não posso enviar para todos. Existem aspectos da psicologia obscura que eu simplesmente não posso discutir publicamente no YouTube, sem ser censurado ou desmonetizado. O algoritmo suprime as informações mais poderosas. Elas existem atrás do botão Seja Membro. Se você ainda está aqui, não é como os outros. Inscreva-se se ainda não o fez.
Mas se você quer o que está oculto, clique no botão Seja Membro e entre no nível Arquiteto. Você desbloqueará vídeos exclusivos e sem censura que mergulham nas partes mais profundas da psique humana. A maioria não vai. Esse é o ponto.